Capítulo 21. O passado. Remy Cove estava em uma rua de paralelepípedo no bairro de Beacon Hill, em Boston, tentando parecer um adolescente normal em vez de um condutor de um assassinato. Ele sentiu o ímpeto de sua sombra, como se houvesse uma corda entre eles, distecendo-se conforme Red subia as escadas da casa geminada. Do outro lado da rua, uma senhora idosa, com um casaco de gola de pele, passeava com um chihuahua gordo. Ela olhou para Remy e ele se virou, movendo-se mais para o fundo nas sombras, com o coração martelando. Talvez ele devesse ter saído às 2 horas da manhã, em vez das 11 da noite. Seu avô havia argumentado que naquele horário ele chamaria menos atenção, porque teria outras pessoas na rua. Mas não tinha nenhum momento em que não parecesse um pouco suspeito que o garoto de 14 anos estivesse de bobeira perto das latas de lixo, esperando que seu amigo invisível terminasse de matar alguém. Remy não pertencia a um lugar como aquele. Não importava quem era seu avô. As jardineiras cheias de flores da primavera e as aldravas de latão reluzente o deixavam desconfortável. Ele tentou se concentrar em algo diferente do que estava acontecendo no andar de cima, embora parte dele pudesse ver pelos olhos de Red. A sombra havia chegado no quarto do homem. A porta estava entreaberta, sem barreira alguma. O homem dormia com a esposa ao lado. Ela tinha uma daquelas cânulas no nariz que fornecem oxigênio extra. Remy balançou a cabeça, fechou os olhos como se aquilo fosse impedir que as imagens chegassem. Não, não. Pense na última vez que você viu sua mãe e como ela estava melhor. Mas aquela lembrança também não era boa, porque ela quisera que ele fosse morar com ela, e ele não podia. Pense na escola particular chique que está frequentando, e em como Adeline o tem apresentado a seus amigos. Eles acharam Remy legal. Ele sabia como conseguir drogas e como identificar um cara entrando em uma loja de bebidas que estaria disposto a comprar uma garrafa de Green Grouse para eles por $20 a mais. Queriam que fosse esquiar juntos no inverno. Queriam que fosse a sua ilha durante o recesso de uma semana na primavera. E aquilo não era muito melhor do que a situação em que estivera no ano anterior, enrolando fita adesiva em torno do tênis, para que os pés não ficassem molhados, se arrastando pela neve cinzenta. Valia a pena, aquilo valia a pena. Foi naquilo que ele se concentrou quando Red desceu pela garganta do homem, quando a cabeça de Remy ecoou sons horríveis, quando a esposa acordou e começou a gritar. Pense em ter uma casa. Pense em sua mãe indo para o tipo de reabilitação que as celebridades frequentam. Pense em um futuro. Pense em Adeline, que queria ser sua irmã. Não pense no Red. Desde que seu avô havia descoberto o quão útil Remy poderia ser, ele queria que o neto usasse a própria sombra. E o avô havia começado a colecionar livros sobre sombristas, insistindo que Remy estava fazendo aquilo da forma errada, que Remy precisava entender que Red era apenas uma extensão dele, como a mão, algo sobre a qual tinha total controle, que agir como se Red pudesse tomar as próprias decisões era perigoso. Mas Remy não queria matar ninguém. Já era ruim o suficiente ter que participar daquilo. Ele não conseguia imaginar estar totalmente consciente do que estava fazendo, infiltrando-se pela garganta do homem, vendo os olhos dele se arregalarem e a língua ficar pendurada, ouvindo os berros frenéticos da esposa perto o bastante até que seus ouvidos parecessem sangrar. Quando terminou, Remy enxugou as lágrimas do canto dos olhos. Ele odiava saber que o homem estava morrendo, e odiava o homem morrendo também. Se ele tivesse apenas seguido o rumo dos negócios como o avô de Remy quisera, todo mundo estaria infeliz. Não demorou muito para Red voltar, deslizando pelos paralelepípedos em uma direção a ele. Mas sua sombra parou
antes de retornar a seu lugar adormecido. Em vez disso, o contorno preto de Red se pôs contra a parede de tijolos, tão ereto quanto Remy, desafiando as luzes da rua e qualquer lei natural. Você está infeliz, afirmou Red, embora as palavras só pudessem ser ouvidas na mente de Remy. Adeline havia explicado para Red que ele era uma parte de Edmund que Edmund não conhecia, tipo seu inconsciente, mas Red não sentia um inconsciente. Ele se sentia como um sótão, um lugar para enfiar coisas às quais Remy não queria lidar. Na nova escola particular chique que o avô havia insistido que Remy frequentasse, ninguém gostava que as pessoas se mexessem em brigas. Então Remy não se sentia mais nelas, embora na antiga escola ele tivesse que bater de frente com as pessoas se quisesse ser respeitado. Mas aquela raiva tinha que ir para algum lugar. E quando Remy se sentia triste em momentos como aquele, e quando se sentia falta da mãe, ele também lançava aquela tristeza para dentro de Red. A pena que sentia pelas pessoas que seu avô queria mortas, o que não era justo, porque Red não deveria ter que matar pessoas e sentir pena delas. Mas Red não era real, era o inconsciente de Remy, ou um sótão. Ele costumara ser um amigo. E daí? Acabou, retrucou Remy, empurrando toda a tristeza para longe de si. Ele se perguntava se Red reclamaria, mas era energia, certo? Como o sangue que o alimentava. Da próxima vez, me liberte, sugeriu Red. E quando a coisa estiver feita, eu volto. Remy odiava quando sua sombra dizia coisas que não parecia vir de seus pensamentos, coisas que o surpreendiam. Antes, ele gostara daquilo, quando se tratava de um lance em um jogo, ou de correr à frente de uma corrida. Precisamos ir, murmurou ele e partiu, andando pela calçada com as mãos no bolso. A polícia chegaria em breve, e uma ambulância também. Que a sombra o seguisse. É o que as sombras deveriam fazer. Ele se sentiu melhor ao virar a primeira esquina. Não havia nada que a ligasse ao assassinato. E enquanto mais ele pensava naquilo, o que Red queria era que ele também queria, não é? Mesmo que fosse impossível. Então, não deveria ter sido tão surpreendente. O que Red havia sugerido. Remy estava apenas sendo esquisito com as coisas, por causa do que o avô lhe dissera. Prometo que vou voltar, sugeriu Red. Juro de coração. Juro pela minha alma. Você não tem coração, respondeu Remy para ele por pensamento, ou alma. Pela minha vida, então. Juro pela minha vida. Você é apenas eu, lembrou Remy. Sou apenas você, repetiu Red. Mas Remy não tinha certeza do que aquilo significava uma vez que as palavras vinham da sombra. Quando era mais novo, ele sempre soubera que Red queria dizer. Vou pensar nisso, afirmou Remy. Mas ele já sabia que faria qualquer coisa para que não precisasse ter uma noite como aquela de novo.